Olá, paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo esteja aí com você neste momento, né? Agradeço aí pela oportunidade de estar levando a palavra de Deus, né? A preciosa palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, né? Porque juntos, compartilhando a palavra, a gente cresce, a gente aprende, né? E é com essa breve mensagem de hoje que eu quero trazer uma reflexão para que nós venhamos compreender a respeito, né, de um tema muito importante na vida do cristão, de algo muito importante que Deus, né, que Jesus nos deu para que nós venhamos suportar essa caminhada e alcançar o nosso objetivo, que é o quê? Cumprir a vontade de Deus para nós, cumprir o nosso chamado. Então eu convido você a cumprir o seu chamado. E eu me esforço todos os dias para cumprir o meu, porque é isso que o Senhor quer de nós. O maior sucesso que o homem pode ter é quando ele cumpre o chamado dele. E eu creio que Deus deixou ferramentas para nós, para nos auxiliar a cumprir essa jornada, para cumprir essa caminhada. E é sobre isso que eu quero falar com você, né? E eu quero começar esse bate-papo, esse breve bate-papo, orando com você para que Deus venha nos dar entendimento do que vai ser falado aqui, para que nós venhamos meditar, pensar e, acima de tudo, praticar essa palavra, que vai nos dar muito êxito, vai nos dar muita alegria, porque eu tenho certeza que Deus deixou tudo isso para nós, para que nós venhamos ter uma vida com Ele, uma vida plena, em nome de Jesus, tá? Então feche os seus olhos, vamos orar, ore para que Deus venha falar com você nessa noite, tá bom? Ou de dia, né? Não sei que horas você vai assistir o vídeo aí, mas que Deus venha falar com você neste momento, tá bom? Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que nos dê a revelação dessa palavra. Que o Senhor fale conosco de maneira sobrenatural e que nós venhamos a não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. É o que te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dá discernimento. Nos dá, Senhor, interpretação da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu convido você também a abrir a sua Bíblia, né? Para que a gente venha ler aqui um texto. Eu vou trazer para vocês uma parte da Bíblia que fala a respeito do tema de hoje, que está lá em Efésios capítulo 2, né? Vou pegar minha Bíblia aqui. E é um texto muito importante que Paulo fala, né? A respeito, né? De como ele era e quem ele se tornou, né? De como ele foi naquele processo, que com Paulo não é diferente, com você não vai ser diferente, comigo não vai ser diferente. Nós estamos ali no mesmo barco, caminhando, não é, no mesmo propósito. E é isso que Deus vai falar comigo, vai falar com você, para que a gente venha compreender, né, esse tema. Lá em Efésios, né, 2, está dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor, né, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto aqui ele é maravilhoso, porque Paulo fala a respeito da vida dele, né? Ele era uma pessoa que perseguia cristãos, matava pessoas em prol de uma ideologia, daquilo que ele acreditava, né? Achando que estava fazendo certo. E ele agia, né, de acordo com a própria sabedoria dele, dentro da compreensão que ele tinha, e perseguia pessoas, né, de forma desordenada, de forma sem motivação nenhuma, apenas por uma convicção.
E em determinado momento da vida dele, ele entendeu que ele estava errado, que ele precisava ali buscar, né, uma mudança. E essa mudança veio, né? E essa consciência de mudança foi quando ele teve encontro com Jesus. E ele entendeu o que era graça. E esse é o tema de hoje, né? Pela graça sois salvos. Pela graça eu fui salvo, porque eu não sou merecedor de nada. Paulo entendia que ele não era merecedor de nada. É um favor imerecido que te alcançou, que me alcançou e que alcançou Paulo. E essa graça, ela tem que ser utilizada ao nosso favor, porque a graça é um instrumento, né, para que nós venhamos exercer a vontade de Deus, para que a gente venha cumprir o nosso chamado. Por mais que a gente peque, às vezes, de forma inconsciente, porque nós somos humanos, por mais que a gente erre ali com Deus, faça coisas que Deus se desagrada, né, das nossas atitudes, a graça nos alcança todos os dias. Mas não é que a graça seja uma desculpa para que a gente venha continuar no erro. A graça não é algo que nos blinda para que a gente venha permanecer no erro, no pecado, nas nossas transgressões, porque a graça nos ressuscitou. Nós éramos mortos, nós éramos pessoas, estávamos mortos espiritualmente. E a graça foi lá e nos deu vida, vida com Cristo, uma vida eterna, uma vida que vale a pena, uma vida que compensa de todas as formas. Então é isso que eu quero dizer para você, pela graça você é salvo. Use a graça a seu favor, use a graça para que venha entrar em seu coração o desejo de cumprir a vontade de Deus. Paulo chegou em um momento da vida dele que ele também disse, 2 Coríntios, né, capítulo 12, que a graça era suficiente para ele. A sua graça me basta. Isso é maravilhoso. Você saber que você era morto, você estava morto, e você teve vida através da graça. A graça de Jesus, um instrumento excepcional para nos ajudar a exercer nossa vida, o nosso propósito. Não há nada melhor do que um homem, não tem sucesso maior do que uma pessoa entender o chamado dela em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente permanecer, mas a palavra nos garante que a graça nos deu vida, que Jesus nos enviou a graça para que nós viéssemos viver para Ele, viver para o propósito. Assim como é o maior sucesso que o ser humano pode ter é viver a vontade de Deus, o maior fracasso, o maior tormento na vida do homem é quando ele se afasta desse propósito. As pessoas começam a perder identidade, as pessoas não sabem quem são, as pessoas não sabem para onde vão. E é daí que vem, né? As coisas que a gente sabe, que a gente conhece, que é síndrome do pânico, que é né, depressão, essas doenças aí, né, modernas que a gente tem enfrentado e que infelizmente tem atingido muitas pessoas. As pessoas acabam perdendo a identidade porque elas desconhecem a graça, elas não entendem o que é a graça. E quando você começar a compreender o que é isso, você vai se voltar para Deus, entendendo que Deus te perdoou, te deu uma nova chance, para que você mude a partir de hoje, para que você mude as suas condutas, para que você se avalie. Paulo, ele se avaliou. Paulo, ele entendeu que ele não merecia isso, mas que mesmo ele não merecendo, o Senhor proporcionou para ele essa transformação maravilhosa. E com Paulo, comigo, com você, não é diferente. Nós somos iguais. Deus nos trata de forma igual. Deus te alcança neste momento. Deus me alcançou e me alcança todos os dias. Desfrute, meu irmão, dessa graça. Você é salvo pela graça. A graça te basta. Porque a graça é o Senhor olhando para você na sua fraqueza e te segurando com a poderosa mão e te sustentando e dizendo: filho, eu estou contigo.
Eu sei que você às vezes não tem certo equilíbrio para andar. Eu sei que você às vezes não tem certa firmeza no caminhar. Mas o dia que você tropeçar, pela sua natureza, pela sua condição, eu, seu pai, estou aqui para te dar a mão e te levantar. É igual uma criança. Eu lembro quando minha filha estava aprendendo a andar, ela não tinha firmeza nos passos. Ela não tinha hábito de permanecer em equilíbrio e ter tranquilidade no caminhar. Mas eu, como pai, me dedicava em auxiliá-la, porque o dia que ela tropeçasse, o dia que ela desequilibrasse, eu estaria ali para puxar a mão dela. Eu até lembro um dia que e Deus fala com a gente das formas mais simples, né? Mostrando como Ele faz com a gente. É a mesma coisa a nossa relação com os nossos filhos. Da mesma forma que você ama o seu filho, você que tem filho, tenha certeza que Deus, Jesus, Ele te ama e te fornece essa graça. Mas não para você cair propositalmente, mas para que quando você cair, pelas circunstâncias da vida, pelas situações e pela nossa própria natureza, Ele vai colocar a mão dele poderosa e te sustentar. Como eu tinha falado, eu lembrei de uma situação, uma vez eu estava levando a minha filha para o Rio e o ônibus parou na Via Dutra e parou bem assim num canteiro, né? E estava de noite já, nós descemos lá porque fica mais prático, ônibus de viagem, né? Vindo de São Paulo. Nós descemos e fomos para o canteiro, tinha um mato, estava tudo escuro, eu não conseguia ver. E naquele mato tinha um buraco, que o mato estava encobrindo, assim, não dava para enxergar nada. Eu estava com a minha filha, ela era menor, a Clarice, né, ela é pequenininha, ela estava andando assim, daqui a pouco ela afundou. Ela afundou com tudo, mas eu não soltei a mão dela e puxei. Ela não esperava que ia ter esse buraco lá. O buraco estava escondido. Ela não quis cair naquele buraco. Assim como eu, pai, também não imaginei que tinha um buraco ali e não imaginava que ela poderia cair naquele buraco. Mas a minha mão estava agarrada na mão dela e ela agarrada na minha mão, confiando, porque ela acreditava que eu poderia dar segurança para ela. Ela sabia que quando ela falhasse nas habilidades que ela tinha, limitadas pela idade, pelo conhecimento, a minha mão iria puxar. E foi assim que aconteceu, ela não caiu, o buraco nem sei se era tão fundo assim, porque estava de noite. Eu puxei, ela até depois deu risada, porque criança se diverte com tudo, e meu coração gelou, e eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que tinha nesse buraco, e se eu não estou segurando a mão dessa menina, ela ia cair num buraco que eu não sei nem a profundidade. Mas Deus me fez refletir, falou assim para mim, Diego, quantas vezes eu fiz isso com você? Você não viu o buraco? Estava escuro, você estava na escuridão, você estava ali caminhando, olhando para frente, muitas vezes um olhar altivo, não olhando para onde pisava, e você caiu no buraco e automaticamente você confiou em mim e eu puxei a sua mão e você não sucumbiu, você não pereceu. É maravilhoso ouvir isso. E nós temos um Deus, nós temos um Jesus que pode isso e faz isso conosco todos os dias. Faça uma reflexão da sua vida. Lembre-se de quantas vezes o Senhor estendeu a mão através da graça, desse favor imerecido para nos socorrer. E o favor, o maior favor de todos, a maior bênção de todas, é a salvação que nos alcançou. E é pela graça que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos confiar em nosso Pai. Nós precisamos obedecer ao nosso Pai. Nós não podemos fazer aquilo que o nosso Pai não gosta em certas situações, em outras tentar agradar para poder conseguir alguma coisa. Você gostaria que seu filho fizesse isso? Quando ele estivesse com amigos na rua, debochasse de você e quando estivesse na sua presença, fosse aquele anjo de candura? Tenho certeza que Deus não se agrada também da mesma forma. Deus quer integridade. Deus quer
a sua totalidade. Deus quer que você seja o mesmo diante dele, perante ele em oração, perante ele num culto. E também Deus quer que você seja a mesma pessoa no seu trabalho, em todos os lugares. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, para todos nós, porque é um desafio diário viver essa palavra. E eu peço que Deus tenha misericórdia e nos alcance com essa graça todos os dias, para que a gente venha sempre ter o temor de Deus, o arrependimento e sempre voltar aos braços do Pai, para que essa graça seja uma graça funcional em nossas vidas, seja uma graça que nos ajude a vencer, que nos ajude a caminhar, a completar a carreira. Essa graça maravilhosa que está te convidando para você aceitar a Cristo, para você voltar para Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço por este momento. Agradeço por esta oportunidade de estar falando contigo a respeito de um tema tão importante, tão maravilhoso, que é a graça de Deus, é salvação pela graça. E dizer todos os dias que a sua graça, a graça de Deus, a graça de Jesus, nos basta. É suficiente para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado a você que está aqui, dedicando um tempo para aprender sobre isso, para poder ouvir sobre isso. E que todos nós juntos possamos buscar essa graça, possamos buscar a Deus diariamente, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus venha firmar essa palavra em nossos corações, para que a gente venha praticar, para que a gente venha buscar mais a Deus. Essa é a minha oração por você, por mim, pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que eu amo, porque nós somos instrumentos para propagar essa graça, anunciar essa graça, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por este tempo, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra e que essa graça maravilhosa que o Senhor nos deu, nos permitiu ter, seja uma graça que nós venhamos usar ao nosso favor para cumprir o seu chamado. Que o Senhor nos dê paz, nos dê, Senhor, tranquilidade para viver a sua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor venha fixar em nossos corações essa mensagem, tanto no meu coração, quanto no coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Obrigado, Jesus. Nós te glorificamos e te exaltamos. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui com a gente, aqui no nosso canal, da Comunidade Fé e Comunhão. Tá? Eu te convido aí, na descrição aqui do nosso canal tem o nosso endereço, tem aqui os horários das nossas reuniões, que nós fazemos aos domingos, às 18 horas, que é a nossa reunião principal, nosso culto de adoração a Deus. Nós te convidamos para assistir também, se você estiver distante, de forma online. E se você morar ali na Zona Leste, aqui próximo à nossa região, ou também aqui na cidade de São Paulo, e puder nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Será uma alegria conhecer você, a sua família, e cultuarmos a Deus juntos, buscarmos essa graça juntos. E se você gostou do vídeo, se você gostou da mensagem, compartilha, mande para alguém que você ama. Vamos propagar essa graça. Essa graça é para todos. A graça de Deus, a salvação de Deus é para todos. Ela não é de uma coisa que se limita na divisão, não. Quanto mais a gente divide, mais a gente expande, mais a graça cresce, mais a gente vê pessoas transformadas. Esse é o nosso chamado. Fazei discípulos, propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todas as nações. E você tem a oportunidade de fazer isso compartilhando esse vídeo. Então curte o vídeo para que o vídeo também alcance pessoas aqui na plataforma do YouTube e mande para as pessoas que você ama em nome de Jesus. Eu te agradeço, te desejo aí a presença do Espírito Santo e que Deus venha falar com você grandemente através dessa mensagem em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fique na paz, a paz esteja com vocês em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais.